Hoje, vamos explorar uma das histórias mais significativas do Novo Testamento: a cura do cego de nascença por Jesus. Essa história, encontrada em João capítulo 9, versículo 1 ao 12, não fala apenas de um milagre físico, mas de uma transformação completa na vida de uma pessoa. Jesus não apenas devolveu a visão ao homem, mas também o resgatou de uma vida de exclusão e o trouxe para a luz, tanto física quanto espiritual. Acompanhe comigo essa narrativa e as lições profundas que ela traz. Quando Jesus e seus discípulos passavam por Jerusalém, eles viram um homem que era cego desde o nascimento. Os discípulos, vendo aquele homem, perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? João capítulo 9, versículo 2. Essa pergunta revela uma crença comum naquela época, que as doenças e deficiências físicas eram resultado de pecados ou de algum tipo de punição divina. Talvez os discípulos quisessem entender a razão por trás da cegueira do homem, e esse pensamento de culpa era bastante comum. Mas Jesus responde de uma maneira que muda toda a perspectiva sobre o sofrimento. Ele diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. João capítulo 9, versículo 3. Ou seja, Jesus revela que, em vez de ser um castigo, essa condição seria uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar. Essa resposta nos leva a uma reflexão importante. Quantas vezes vemos dificuldades e desafios como castigos, quando eles podem, na verdade, ser oportunidades para experimentarmos o poder e a graça de Deus? Jesus nos ensina que o sofrimento pode ser redentor, um meio para a manifestação do amor e do poder de Deus em nossa vida. Após essa explicação, Jesus faz algo inesperado. Ele cospe no chão, faz um pouco de barro com a saliva e aplica nos olhos do homem. Então ele diz: vá, lave-se no tanque de Siloé. João capítulo 9, versículo 7. Aquele homem que ainda estava cego não hesita. Ele segue as instruções de Jesus e vai ao tanque de Siloé. Quando ele se lava, algo milagroso acontece. Sua visão é restaurada. Pela primeira vez na vida, ele pode ver o mundo ao seu redor. Pensem no impacto que isso teve para aquele homem. Ele passou a vida inteira na escuridão, sem saber como eram as cores, as formas ou as expressões das pessoas. De repente ele enxerga. Isso não foi apenas uma cura física, foi uma transformação completa em sua vida. Antes ele era um mendigo, dependente de outros, e agora ele podia ver e viver de uma forma totalmente nova. A luz literalmente brilhou em sua vida, tanto nos olhos quanto na alma. Mas, como em muitas outras histórias de Jesus, nem todos ficaram felizes com o milagre. Os vizinhos do homem começaram a questionar se ele era realmente a mesma pessoa que eles conheciam. Alguns diziam: é ele, enquanto outros afirmavam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. João capítulo 9, versículo 9. Aqui vemos como a transformação que Jesus traz pode causar dúvidas e até confusão. As pessoas ao redor do cego não conseguiam compreender como algo assim poderia acontecer. A mudança era tão grande que parecia impossível para elas. Então levaram o homem até os fariseus, que eram os líderes religiosos daquela época. E é aí que o conflito aumenta, porque Jesus realizou esse milagre em um sábado, um dia em que, segundo a tradição dos fariseus, não era permitido fazer trabalho algum. Eles perguntaram ao homem como ele havia recuperado a visão. E ele explicou que Jesus tinha feito barro e colocado em seus olhos, dizendo-lhe para lavar-se no tanque de Siloé. A reação dos fariseus, no mínimo intrigante. Em vez de celebrarem a cura e glorificarem a Deus, eles ficaram mais preocupados com o fato de Jesus ter quebrado as regras do sábado. Eles disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. João capítulo 9, versículo 16. No entanto, outros entre eles questionavam: como pode um pecador fazer tais sinais? Isso mostra que muitas vezes nossas próprias tradições ou preconceitos podem nos impedir de ver o agir de Deus. Eles estavam tão focados em suas regras que não conseguiram perceber o milagre e a graça que aconteciam bem diante deles. Diante dessa controvérsia, os fariseus chamaram os pais do homem para confirmar se ele realmente nascera cego. Os pais confirmaram, mas, com medo das autoridades religiosas, não quiseram se envolver muito na discussão sobre Jesus. Assim, os fariseus voltaram a questionar o próprio homem que fora curado, tentando fazer com que ele negasse que Jesus era um profeta ou um homem de Deus. O homem, então, responde com grande coragem: se ele é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo.
João capítulo 9, versículo 25. Essa resposta é tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. Ele não se preocupa em discutir sobre a natureza de Jesus, ele simplesmente testemunha o milagre em sua vida. E quantas vezes nós também somos chamados apenas a testemunhar o que Deus fez em nossa vida? Não precisamos de explicações complexas ou de teorias. O nosso testemunho é uma prova viva do agir de Deus em nós. Os fariseus, contudo, continuaram a pressioná-lo, e ele, com coragem, ainda lhes responde: desde o princípio do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia fazer. João capítulo 9, versículos 32 e 33. O cego curado estava convencido de que sua cura era uma prova do poder de Deus. E ele não tinha medo de defender isso, mesmo diante das autoridades religiosas. No final, os fariseus, incapazes de contestar o testemunho do homem, o expulsaram da sinagoga. Mas Jesus, ao saber do ocorrido, foi procurá-lo. E quando o encontrou, perguntou-lhe: você crê no Filho do Homem? O homem respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: você já ouviu? É aquele que está falando com você. Então o homem declarou: Senhor, eu creio. João capítulo 9, versículo 35 ao 38. Esse momento final sela não apenas a cura física, mas também a espiritual. Ele não apenas viu Jesus com os olhos, mas também com o coração, reconhecendo-o como seu Salvador. Essa história é uma prova de que Jesus traz luz para as áreas mais escuras de nossa vida. Ele nos encontra onde estamos e nos oferece não apenas uma cura, mas uma transformação completa. A cegueira do homem era uma metáfora para o que acontece quando vivemos longe de Deus. Estamos na escuridão, sem direção, sem propósito. Mas quando encontramos Jesus, ele nos tira da escuridão e nos traz para a luz, oferecendo-nos uma nova visão e uma nova vida. Que essa história nos inspire a buscar essa luz que só Jesus pode nos dar. Afinal, ele ainda é aquele que abre olhos, que traz clareza, que ilumina nossos passos e que nos transforma completamente.